cara. Peraí. 28. Verso 28. Nossa, mercado bom. Bom dia a todos, muito obrigado. Meu nome é Aniruddha, fui convidado aqui repentinamente para dar aula. Espero que consigamos dialogar de maneira adequada, profunda e inspiradora para todos nós. Obrigado por estarem aqui conosco no Mangalarati. Tá frio, né? Ninguém esperava essa mudança tão repentina assim, ou melhor, não esperava, porque os meteorologistas sempre nos informam, né? Mas assim, realmente esfriou bastante. E essa questão da temperatura e também a leitura do Srimad Bhagavatam, isso me remeteu a uma frase famosa daquele escritor tcheco, Franz Kafka. Franz Kafka escreveu a obra mais famosa dele, é A Metamorfose, quando o personagem principal, o Gregor Samsa, ele acorda transformado em um inseto, né? E ele escreveu outras obras, como O Castelo, O Processo, que são obras que tratam também da opressão do ser humano diante da configuração da sociedade moderna, da burocracia, enfim, de todos os tipos de mazelas a que estamos submetidos aqui nesse mundo material. E isso tem muito a ver também com as reflexões que a nossa própria tradição nos coloca acerca das misérias e dificuldades desse mundo, né? E a temperatura fria me remeteu a uma frase dele também, porque ele dizia o seguinte: ele dizia que os livros devem funcionar, devem ser como uma picareta para quebrar o mar gelado que há dentro de nossos corações, né? E muitas vezes nós temos, de fato, esse coração um tanto quanto endurecido, ou uma percepção entorpecida, adormecida, né? Tem um verso logo no começo, no primeiro canto do Bhagavatam, quando ele se remete ao santo nome de Krishna, e a gente acabou de falar aqui sobre as 10 ofensas ao santo nome, e ele fala que aquele que canta o santo nome de Krishna e que não derrama lágrimas, o seu coração deve ser de aço, né? Então eu sinto que o meu coração é bem de aço ainda mesmo, mas estamos no caminho, né? E Prabhupada, logo na introdução do Srimad Bhagavatam, ele fala que essa literatura ela há de causar uma revolução nessa sociedade ímpia, nessa sociedade egocentrada, nessa sociedade desvinculada de uma religiosidade, né? Então, logo assim, quando me convidaram para fazer a aula, enquanto o Mangalarati ia se desenrolando, eu fui pensando em algumas dessas conexões assim. E o quanto a gente deve também procurar exercer essas conexões e essas hiperleituras, né, que nos colocam ou tentam nos colocar sempre na consciência de Krishna, independente do local em que estejamos inseridos, né? Não apenas numa perspectiva, digamos, religiosa mais clássica, como um templo ou uma festividade que os devotos estejam conduzindo, mas que isso também esteja presente no nosso dia a dia, né? Nas diferentes instâncias em que estejamos inseridos, para que essa consciência de Krishna não seja apenas uma questão geográfica, digamos assim, né? Que ela é exercida quando estamos naquele determinado local, naquele determinado contexto, mas que ela seja levada para a nossa vida como um todo, né? Como Krishna diz na Gita, tudo que você fizer, faça como uma oferenda a mim, né? Então, quaisquer ações que desempenhamos, quaisquer contextos em que estejamos inseridos nesse mundo, devem nos remeter a uma reflexão acerca da consciência de Krishna e como nós podemos agir nesse mundo de maneira mais transcendental, mais compassiva, mais amorosa, como diz aquela linda oração de Francisco de Assis, não é assim? Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver desavença, que eu leve o perdão, que eu seja um instrumento de vossa paz, né? Assim como Arjuna diz, ou melhor, Krishna
pede a Arjuna que ele apenas seja um instrumento, né, de si, de Krishna, né? Então que sejamos assim nas diferentes instâncias. Hoje nós leremos o Srimad Bhagavatam, o terceiro canto, o verso número 28, cujo capítulo chama Os Passatempos do Senhor fora de Vrindavana. É o último capítulo desse, ou melhor, é o último verso desse capítulo, e logo amanhã, a partir de amanhã, começaremos o capítulo 4, tá? Aqui teve uma pergunta do Márcio, né, aqui no Instagram. Essa árvore é Tulasi? Sim, essa árvore que nós estávamos adorando, né, é Tulasi. Tulasi é uma associada íntima de Krishna em Vrindavana, que se manifesta aqui nesse mundo material na forma de uma árvore, né? Essa árvore aqui no Brasil, digamos assim, botanicamente falando, é o manjericão santo, né? Porque de fato ela tem uma proximidade botânica com o manjericão, e os colares que os devotos e devotas costumam usar são feitos de Tulasi. O rosário de contas que nós cantamos também são feitos de Tulasi. E na internet é possível encontrar um pequeno texto que, digamos, é um compilado, né, das escrituras védicas, que falam sobre as glórias de Tulasi Devi, assim, e o quanto Tulasi é gloriosa, o quanto ela é amada por Krishna, e quanto ela pode nos conceder uma grande proteção, simplesmente, claro, por adorarmos Tulasi, mas simplesmente por utilizarmos Tulasi também. Então é algo muito importante. Antes da gente começar a leitura do verso propriamente dito e do significado, vamos então entoar um mantra. Peço por favor que repitam comigo. Esse mantra é um mantra muito bonito, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Esse mantra é muito bonito, ele é um mantra que no Bhagavatam também, nos versos que vão falar acerca dos passatempos de Dhruva Maharaj, que é um grande devoto de Krishna, se diz que ele era uma criança. Imagine, nesse momento, ele simplesmente por entoar esses versos, por ter uma prática baseada nesse mantra, melhor dizendo, ele foi capaz de ver Vishnu face a face. Então imagine quão poderoso é esse verso, né? E esse verso, ele é um verso que ele vai falar sobre uma característica muito incrível de Krishna, uma característica paradoxal. Eu sempre gosto de repetir isso quando a gente canta esse verso, que ele vai falar que nós oferecemos nossas mais humildes e respeitosas reverências a Vasudeva, a Krishna, a suprema personalidade de Deus, que está em todo lugar e ao mesmo tempo que também é uma pessoa. Então esse verso ele nos remete a um aspecto um tanto paradoxal de Krishna, assim, né? Que é o aspecto, digamos, onipresente de Krishna e ao mesmo tempo seu aspecto enquanto suprema personalidade de Deus, Bhagavan, localizado. E é muito interessante porque Krishna de fato ele é o sustentáculo, o fundamento de tudo e consequentemente de todas as características paradoxais que a existência possui, né? Que de fato tudo que existe, a gente lida com esse aspecto paradoxal da existência, né? Se nós pensarmos de um ponto de vista meramente material, nós podemos estabelecer algumas conexões com esses paradoxos, né? Por exemplo, esse banquinho que está aqui do meu lado, ele está em movimento ou ele está parado? De um ponto de vista macrocósmico, ele está parado, mas de um ponto de vista microcósmico, de um ponto de vista subatômico, ele está em movimento, que as partículas subatômicas elas não param em nenhum momento. Aquela parede na minha frente, ela é vazada ou ela é maciça? De um ponto de vista macrocósmico, ela é maciça. Se eu tentar atravessá-la, eu não consigo atravessá-la.
mas de um ponto de vista microcósmico, subatomicamente falando, ela é vazada, porque as partículas subatômicas, elas se mexem, como eu falei, né, incessantemente, e os átomos, né, ou melhor, as partículas subatômicas, elas são compostas muito mais por espaço vazio do que por algum tipo de espaço preenchido, então ela é vazada também, né? E mesmo a matéria, a separação que existe entre eu mesmo e as outras coisas que me rodeiam, existe de fato essa separação? De um ponto de vista macrocósmico, existe. Aqui estou eu, aqui está essa mesa, aqui está aquela outra mesa, cultura-se. Mas de um ponto de vista microcósmico, materialmente falando, não existe. Porque o que existe é apenas um contínuo, né? Um contínuo, digamos, virtualmente infinito, de partículas materiais que interagem, que se movimentam incessantemente. Então, de fato, a existência ela é paradoxal, e Krishna, como fundamento de tudo que existe, também apresenta esses aspectos paradoxais, e a reflexão acerca desses aspectos paradoxais também nos remetem à grandiosidade de Krishna, né? Por exemplo, Bhaktivedanta, né? A gente fala do nosso grande fundador Acharya, Bhaktivedanta. A palavra Bhaktivedanta vai trazer dois aspectos: o aspecto da racionalidade, do estudo, Vedanta, conclusão dos Vedas, e Bhakti, o aspecto da devoção. Porque nós, seres humanos, também somos compostos por intelecto e emoção, né? Mente e coração, razão e coração. E, claro, em última análise, de fato, somente a devoção, o desenvolvimento do amor puro por Krishna que pode nos levar de volta para casa. Mas o Bhagavatam também coloca que Krishna é o fundamento da própria racionalidade. Então nós devemos utilizar o nosso intelecto, o nosso raciocínio também para pavimentar essa estrada de volta para Krishna. Nós não devemos ter a ilusão de que a consciência de Krishna é uma tradição religiosa, digamos, espontaneísta ou meramente sentimentalista. Prabhupada já dizia que religião sem filosofia é mero sentimentalismo, e filosofia sem religião é uma mera especulação, uma especulação mental árida. Então nós devemos integrar esses dois aspectos da nossa própria constituição, e que de certa forma apresentam uma certa dose de paradoxalidade, se é que essa palavra existe, ou eu crio um neologismo agora, né? Mas devemos andar assim, digamos, integrando esses diferentes aspectos de nossa existência, porque isso vai nos levar de volta para casa de maneira mais segura e mais garantida, digamos assim. Então, vamos agora. Se vocês tiverem alguma dúvida no desenrolar aqui do meu diálogo com vocês, por favor, podem ir colocando aqui nos chats, que a gente tenta abordar depois, tá bom? Então, verso número 28, capítulo 3, os passatempos do Senhor fora de Vrindavana. Então, vamos ler o verso primeiro. Hananchorura santevyo Datva Bhagavadarpanam Govi Prartha Savaha Shura Pranemur Bhuvi Murdavihi. Anam, gêneros alimentícios, Cha, também, Uru Rasam, muito deliciosos, Tibyaha, aos Brahmanas, Datva, após fornecerem, Bhagavat Arpanam, que foi primeiro oferecido à personalidade de Deus, Go, vacas, Vipra, Brahmanas, Artha, propósito, Asavaha, propósito de viver, Suraha, todos os valentes Kshatriyas, Pranemuhu, reverências oferecidas, Bhuvi, tocando o solo, Murdabhi, com suas cabeças. Tradução: depois disso, eles ofereceram aos Brahmanas pratos muito deliciosos, oferecidos primeiro à personalidade de Deus, e ofereceram suas reverências, tocando com suas cabeças o solo.
eles viviam perfeitamente protegendo as vacas e os brahmanas. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha aqui. Vamos ler agora, né? Também o significado dado por sua divina graça. Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shila Prabhupada. Muito bem. Então vamos ler. O comportamento mostrado pelos descendentes de Yadu, então os descendentes de Yadu, né, é uma dinastia real da qual Krishna faz parte, né? Então eles vão falar aqui nos versos anteriores, eles vão falar sobre os descendentes de Vrishi, Bodha e Andaka, que eram encarnações de semideuses e que foram para Prabhasa, né? E lá então eles fizeram uma cerimônia, né? E nessa cerimônia eles ofereceram aos brahmanas uma série de artigos, e isso está sendo abordado aqui, né? No local de peregrinação de Prabhasa, era altamente civilizado e exatamente à altura da perfeição humana. Então, Prabhupada coloca aqui que esse comportamento de realizar sacrifícios, e é interessante falar, né, porque aqui no Bhagavatam e mesmo na Bhagavad Gita, a gente vai encontrar essa palavra sacrifício. E essa palavra sacrifício é uma palavra que atualmente ela tem uma conotação diferente daquilo que originalmente ela significava. A palavra sacrifício ela é uma palavra que ela é composta por duas outras, que é sacro, de sagrado, e ofício, de uma ação, né? Então, um ofício sagrado, uma ação sagrada. Então, um sacrifício é um sacro ofício, quando você tem algum tipo de ação que te remete a uma consciência da transcendência, da religiosidade, que te aproxima de Krishna, né? Então, nós também, quando cantamos os santos nomes de Krishna, a nossa prática diária, aquilo é um sacrifício também, né? Mas talvez trazendo para, digamos, uma palavra mais, de uma maneira que é melhor compreensível, digamos, na modernidade, nós poderíamos também dizer oferenda também, né? Por isso que Krishna diz naquele verso que eu já citei, tudo que você fizer, faça como uma oferenda a mim. Nossa meta é transformar a nossa vida numa oferenda a Krishna, nossa vida numa oração, nossas ações em um sacrifício, em ações sagradas, em sacro ofícios. Tudo bem? Então, por isso que Prabhupada coloca que esse comportamento de realizar sacrifícios, ou seja, de se conectar a Krishna, a transcendência, através das ações de sua vida, é algo altamente civilizado e à altura da perfeição humana. Civilizado porque naquela época a sociedade védica, toda a organização da sociedade védica, ela tinha a pretensão de fazer com que as pessoas fossem capazes de desenvolver uma consciência religiosa. Então, todo aquele arranjo civilizacional intencionava isso, né? E à altura da perfeição humana, porque essa forma de vida humana, e nós temos a boa fortuna de estarmos encarnados nessa forma de vida, ela deve servir para justamente nós praticarmos esse conhecimento, esse serviço devocional, temos uma perspectiva religiosa de vida, para que sejamos capazes de voltar ao lar, voltar ao Supremo. Outras formas de vida não têm essa capacidade. As formas de vida animais ou vegetais não têm uma capacidade racional de intelecto desenvolvida que o façam refletir acerca da meta última da vida. E mesmo as formas de vida superiores de semideuses, em muitos contextos nos é explicado que eles acabam vivenciando naqueles planetas celestiais muitas vezes prazeres tão assim incríveis que isso faz com que eles percam o foco da meta da vida. E mesmo a forma de vida humana é invejada, no bom sentido, digamos assim, por eles. Porque aqui na forma de vida humana, e nesse planeta Terra, digamos assim, que é um planeta intermediário, nós somos capazes de experimentar aqui
felicidade e aflição, prazer e dor, em doses, digamos assim, razoavelmente equilibradas. E essa dicotomia, esse paradoxo, mais uma vez, acaba fazendo com que a gente, ou deveria fazer, com que nós tenhamos uma inquietação de tentar superar essa dualidade e justamente atingir esse equilíbrio que é exatamente a vida espiritual, a transcendência, a qual todos nós devemos procurar, né, almejar, e por isso que então seria a perfeição da vida humana, né? A perfeição da vida humana é atingida seguindo-se 3 princípios de civilização: proteger as vacas, manter a cultura bramânica e, acima de tudo, tornar-se um devoto puro do Senhor. Proteger as vacas porque, primeiramente, a civilização védica tem essa compreensão de que os animais, os vegetais, também são filhos e filhas de Deus e também tem uma alma exatamente igual à nossa, né, que está dentro daqueles corpos de animais e vegetais, e que eles também irão em algum dado momento evoluir para a forma de vida humana e irão voltar ao lado, voltar ao Supremo. É por isso que os devotos são lacto-vegetarianos ou veganos. As vacas, mais especificamente, porque a vaca ela nos fornece, né, um alimento que na cultura védica é muito glorificado, que é o leite, e mesmo também os bois, por exemplo, também eram muito utilizados na vaca, digamos, para puxarem os arados também, né, e auxiliavam na agricultura, nesse estilo de vida simples, de pensamento elevado, que a tradição védica colocava também. Então a vaca ela é considerada dentro da civilização védica como uma segunda mãe, por fornecer o leite também, e na tradição védica o leite é considerado um alimento muito importante, porque ele nutriria, digamos, o cérebro e nutriria esses tecidos cerebrais refinados que nos capacitariam a compreender melhor os aspectos da filosofia e da transcendência, né? Manter a cultura bramânica, como vocês sabem, os brahmanas, né, nas diferentes classes sociais do sistema védico, que são brahmanas, kshatriyas, vaishyas e shudras. Então os brahmanas, que são a classe intelectual e sacerdotal, os kshatriyas, que são citados também aqui nos textos em sânscrito, que são os administradores, governantes, militares, os vaishyas, que são comerciantes e produtores, e os shudras, que são a classe trabalhadora, os operários. Então os brahmanas, eles são considerados, digamos, a cabeça da sociedade, que traz exatamente essa percepção dos princípios religiosos que devem ser seguidos, para que nossa vida humana não seja desperdiçada com questões que não têm uma importância perene e eterna. Que a nossa vida humana seja focada nesses aspectos eternos, religiosos, entendeu? E se a cultura bramânica não é mantida, consequentemente esse conhecimento é perdido. Então daí a importância da cultura bramânica ser apreciada e mantida. E acima de tudo, tornar-se um devoto puro do Senhor, né? Se coloca que um devoto puro, ele está acima até dos brahmanas, né? Porque na verdade é possível encontrar brahmanas que não têm, digamos, um viés ou uma conclusão personalista ou devocional. Tanto isso é verdade que Chaitanya Mahaprabhu, e vocês podem ler isso no Chaitanya Charitamrita, ele acaba por tomar sannyasa, de sannyasis impersonalistas, e depois ele vem a dialogar, a pregar para esses sannyasis, e ele os convence, os derrota filosoficamente falando, né? Então, um devoto puro de Krishna, em certo sentido, ele está acima até dos brahmanas, digamos assim, né? Por conta de que muitas vezes brahmanas também não necessariamente são personalistas, né? Propagam uma cultura devocional. E claro, os devotos puros de Krishna são aqueles a quem todos nós devemos servir e são aqueles que vão nos legar esse conhecimento acerca de como
voltaremos para Krishna, como voltaremos para o mundo espiritual. Sem se tornar um devoto do Senhor, não se pode aperfeiçoar a vida humana. A perfeição da vida humana é elevar-se ao mundo espiritual, onde não há mais nascimento, morte, doença e nem velhice. Este é o objetivo máximo da perfeição da vida humana. Sem este objetivo, qualquer quantidade de avanço material em assim chamados confortos só pode ocasionar a frustração da forma de vida humana. Aqui Prabhupada coloca algumas das misérias da vida, né? Nascimento, morte, doença e velhice. Nascimento no sentido de ter nascido no mundo material, e nós nem somos desse mundo, né? Morte, porque na verdade ninguém quer morrer, mas nesse mundo material, nossos corpos, nós não somos esses corpos, mas pensamos que somos, morrem, são finitos, eles falecem. Doença e velhice, que são exatamente os processos que nos levam à morte desse corpo físico, né? Existem outras misérias também, né? Como ele coloca as 3 misérias, né? As causadas por outras entidades vivas, as misérias causadas pela natureza, e as misérias causadas por nós mesmos, por nossas mentes. Então a perfeição da vida é se elevar acima dessas misérias. E ele coloca aqui também que nós também consideramos que temos muitos confortos em alguns contextos também nesse mundo material, principalmente se forem pessoas que têm acesso, do ponto de vista financeiro e econômico, a uma série de luxos que esse mundo material pode fornecer. Mas ainda assim isso é uma grande ilusão, porque esse mundo material, do ponto de vista filosófico, teológico, ele é uma prisão. Nós não somos desse mundo. E por mais que tenhamos uma condição muito privilegiada nesse mundo, ainda assim nós não vamos escapar dessas misérias da vida. A gente vai adoecer, a gente vai envelhecer, nós vamos morrer num dado contexto, né? E então o que adianta a gente estar numa prisão, dentro de uma cela, e a gente fazer daquela cela tão bonita, embelezar aquela cela de forma incrível e colocar ali uma TV por assinatura, um colchão bem gostoso, e conseguimos fazer ali uma comida saborosa, mas de que vale tudo isso diante da liberdade, de poder sair dessa prisão e desfrutar de fato da possibilidade de livremente circular por qualquer lugar desse mundo tão belo, né? Então esse mundo material, no final das contas, é uma prisão. Não adianta a gente embelezar uma prisão, a gente deve procurar a liberdade dessa prisão. Por isso que os assim chamados confortos só podem ocasionar a frustração no final de tudo, porque a gente vai chegar no final da vida e todos esses confortos a gente não vai poder levar conosco. Isso vai causar uma grande frustração para a gente, né? Os Brahmanas e os Vaishnavas, então está vendo como o Prabhupada ele faz uma distinção aqui entre Brahmanas e devotos, né? Não aceitam nenhuma comida que não tenha sido oferecida primeiro à suprema personalidade de Deus. A comida oferecida ao Senhor é aceita pelos devotos como a misericórdia do Senhor. Afinal de contas, o Senhor fornece todos os tipos de gêneros alimentícios, tanto para o ser humano quanto para outros animais. É interessante saber que a palavra prasada quer dizer exatamente misericórdia, tá? E por que misericórdia? Porque, como o Prabhupada coloca aqui, nós seres humanos não criamos nenhum dos alimentos que nós consumimos. Na verdade, nós apenas manipulamos coisas já existentes, como sementes, por exemplo, e a partir dessa manipulação nascem os alimentos, né? Nós não criamos nada. Foi Deus que criou e de maneira compassiva nos concedeu esses alimentos. Então, por isso que nós oferecemos a Deus. Quando a gente oferece os alimentos a Deus, esses alimentos, como o Prabhupada fala em outros textos, ficam krishnaizados, né? Então, nós acabamos sendo nutridos não apenas do ponto de vista fisiológico, mas também do ponto de vista teológico, transcendental, digamos assim, entendeu? Aquilo nos incrementa nessa nossa capacidade devocional, nossa percepção, e faz com que avancemos também. Então, e também oferecer o alimento a Deus
Porque Deus, na verdade, ele não precisa de nada, ele já tem tudo. Ele é absolutamente, completamente satisfeito em si mesmo. Mas é uma forma de nós demonstrarmos a nossa gratidão. E a Charadeva, meu mestre espiritual, Dayananda Das Goswami, num comentário acerca da Gita, ele tem um comentário muito bonito, que é vendido aqui na loja também. Ele fala que a gratidão é aquele sentimento que nos eleva da selvageria abjeta, digamos assim. Então a gratidão, de fato, ela é uma característica muito sublime assim, da condição humana e que nós devemos exercitar. E a gratidão, ela é uma característica, é um sentimento que de fato faz com que avancemos espiritualmente. E dado que então Deus gentilmente nos concede tudo, nada mais justo, nada mais correto, nada mais devocional, nada mais transcendental que nós exercitemos essa gratidão. E aqui Prabhupada fala exatamente sobre isso, ok? Um ser humano deve ser consciente do fato de que todos os gêneros alimentícios, a saber, os cereais, os legumes, o leite, a água, etc. Então aqui Prabhupada, mais uma vez, nos orienta a uma alimentação lacto-vegetariana ou vegana, que são os alimentos que Krishna aceita. As necessidades primárias da vida são fornecidas à humanidade pelo Senhor. E esses gêneros alimentícios não podem ser fabricados por nenhum cientista ou materialista em um laboratório ou fábrica estabelecido pelo esforço humano, como eu falei. Em um laboratório, um cientista ele não vai criar do nada uma semente. Ele pode manipular elementos já existentes. Então faz cruzamento entre sementes, ou então você tem aquela perspectiva, infelizmente, dos transgênicos que eles têm hoje, e essa questão do transgênico é algo muito problemático, porque causa um desequilíbrio do ponto de vista do ecossistema, né? Mas o ser humano ele apenas manipula, e na verdade, infelizmente, na maior parte dos contextos, de maneira desequilibrada, coisas já existentes, entendeu? E não cria nada. Agora Deus cria do nada as coisas, né? Como a gente coloca do latim, a criação é ex nihilo, do nada, né? Porque nesse processo cósmico, cíclico, de criação e dissolução do cosmos, quando tudo é dissolvido, né? Ou quando tudo se torna manifesto, entra no corpo de Vishnu, de Bhagavan Vishnu. Então, do ponto de vista da manifestação material, do ponto de vista fenomenológico, aquilo fica imanifestado e do nada, aparentemente do nada, do ponto de vista material, mas não é do nada, porque do ponto de vista numenal ou transcendental, está tudo dentro do corpo de Vishnu, aquilo se manifesta novamente nessa frequência vibracional do multiverso material, né? Então, o ser humano não cria nada. Agora, Deus do nada cria as coisas, né? Então, eis a opulência, eis minha opulência mística, como Krishna coloca na Gita, né? Então, a gente não pode criar nada, né? Como o Prabhupada coloca em outros contextos, o ser humano não cria nada, na verdade cria problemas. O ser humano é perito em criar problemas em muitos contextos, né? A classe dos homens inteligentes é chamada da classe dos brahmanas, como a gente falou, né? Porque a classe dos brahmanas é a classe intelectual ou sacerdotal. E aqueles que compreenderam a verdade absoluta em seu aspecto pessoal supremo são chamados Vaishnavas. Então, está vendo como isso dialoga com o que a gente falou? Porque na Índia, e digamos na religiosidade como um todo, existe uma abordagem dupla, né? Uma abordagem perene acerca do que Deus é, no final das contas. Ele é uma energia impessoal ou ele é uma pessoa? E eles têm muitos brahmanas que são impersonalistas, mas nós, devotos, né, Vaishnavas, e obviamente os devotos puros, são personalistas, não compreendem a verdade absoluta em seu aspecto pessoal. Mas nós também consideramos que Deus tem um aspecto impessoal, que é o seu aspecto Brahman. Porém, esse aspecto impessoal está subordinado ao aspecto Bhagavan. E, na verdade, não é nenhuma invenção da nossa parte, porque o próprio Krishna fala isso de maneira categórica, no 11º capítulo da Gita, que ele fala, eu sou a base do Brahman impessoal. Entendeu? E, na verdade, como já falei em outras aulas aqui,
seria um contrassenso a gente imaginar que a verdade última é essa energia amorfa e que a meta última da vida seria imergir, se perder nessa unidade, perder a própria individualidade. Isso seria um contrassenso, porque seria uma espécie de suicídio espiritual. E a meta última da vida seria uma meta, num certo sentido, inferior ao que vivemos aqui hoje. Porque aqui, enquanto indivíduos, apesar de condicionados, nós somos capazes de, apesar de todos os problemas, experimentar sentimentos sublimes, como gratidão, amor, amizade, não é isso? Humildade, porque somos pessoas, não é? Então, em certo sentido, seria melhor estarmos aqui condicionados, porque somos pessoas e somos capazes de expressar e reciprocar amor, do que atingir esse aspecto último da existência, onde perderíamos a individualidade e não seríamos nada. Isso seria uma grande contradição do ponto de vista lógico. Por isso que, de fato, eles têm outros argumentos que eu poderia levantar, mas não vou levantar aqui, senão a aula vai se estender muito. A perspectiva personalista, do ponto de vista lógico-filosófico, ela apresenta melhores argumentos do que a perspectiva impersonalista. E aqui, Prabhupada, então, coloca essa diferença entre Brahmanas e Vaishnavas, porque nem todo Brahmana é um Vaishnava, mas todo Vaishnava é um Brahmana, certo? Mas tanto os Brahmanas quanto os Vaishnavas aceitam os gêneros alimentícios que são os restos de sacrifício, ou seja, eles se alimentam somente após terem oferecido o alimento a Krishna. Tanto que Krishna fala na Gita que aqueles que se alimentam sem oferecer os alimentos, a ele, se alimentam apenas de pecado, no sentido de que eles têm, digamos, uma abordagem do que é se alimentar, uma abordagem puramente material, numa consciência materialmente situada, então, consequentemente, aquilo gera desdobramentos, reações materiais, entendeu? Por isso que comem apenas pecado, no sentido de que aquilo terá reações do ponto de vista material. Enquanto a gente come algum alimento que for oferecido, aquilo tem desdobramentos espirituais e metafísicos, né? Em última análise, o objetivo do sacrifício é satisfazer o Jagya Purusha, ou seja, a pessoa suprema, o Senhor de todos os sacrifícios, Vishnu ou Krishna. No Bhagavad Gita 3.13, é dito que aquele que aceita os gêneros alimentícios como os restos do sacrifício, livra-se de todas as reações pecaminosas, e aquele que cozinha os alimentos para manter seu corpo, toma pecados de toda espécie, que só trazem sofrimentos, que é o que eu acabei de falar aqui. Os gêneros alimentícios preparados pelos yados no local de peregrinação em Pravasa, para serem oferecidos aos brahmanas fidedignos que ali se encontravam, foram todos oferecidos à personalidade de Deus, Vishnu ou Krishna, porque Krishna é a fonte de todas as encarnações e Vishnu é uma expansão de Krishna. Os yados ofereceram suas sinceras reverências, tocando com suas cabeças o solo. Os yados, ou qualquer família iluminada na cultura védica, são educados para alcançar a perfeição humana através da total cooperação de serviço entre as diferentes divisões das ordens sociais. Devemos entender bem que o que existe na Índia hoje, com as castas, é uma deturpação desse sistema que foi dado por Krishna das classes sociais védicas, onde as pessoas eram indivíduos de determinada classe social, não por conta do seu nascimento, e sim pelo seu comportamento, por sua aptidão e qualidades que demonstravam, entendeu? Então, o filho de um Shudra não necessariamente seria um Shudra. Se ele demonstrasse qualidades bramínicas, ele assim seria considerado, porque ele teria um proceder, uma ação, um agir nesse mundo bramânico, entendeu? E isso é completamente equilibrado, porque se é um arranjo social que foi dado por Deus, e Deus é a onisciência suprema, consequentemente aquilo há de trazer um equilíbrio. E é isso que Prabhupada coloca, que havia essa cooperação de serviço. Não havia a luta entre as classes, né? Como a gente pode perceber numa perspectiva sociopolítica moderna, como Marx muito bem colocava, que a história da humanidade é a história da luta de classes. Existe a luta de classes por quê?
Porque numa perspectiva material, numa perspectiva desprovida de religiosidade e consequentemente de compaixão, uma classe oprime a outra e consequentemente não há cooperação e somente luta de classes. Ok? A palavra Uru-Rassam também é significativa nesta passagem. Centenas de quitutes podem ser preparados simplesmente pela combinação de cereais, legumes e leite. A gente pode perceber, né, que em diversos locais, tanto no Brasil quanto na Índia, quando há cerimônias religiosas, né, aquelas datas festivas, os devotos são convidados a participarem também e são oferecidas 108 preparações, imagine, então é uma opulência grande assim, de alimentos e preparações, né? Então ele fala aqui exatamente centenas de quitutes que podem ser preparados simplesmente pela combinação de cereais, sementes, vegetais, enfim, legumes e leite. Todas essas preparações estão no modo da bondade, né? Aqueles 3 modos da natureza material: ignorância, paixão e bondade, né? E situar-se em bondade é o modo da bondade que está mais próximo de Shuddha Sattva, porque bondade é Sattva, Sattva Guna, e Shuddha Sattva é a bondade pura. Então o modo da bondade, ainda que materialmente situado, ele é o mais próximo da bondade pura. É aquele modo da bondade onde você vai se situar, as suas ações nesse mundo pautadas nesse modo da bondade, e consequentemente, por estar mais perto da bondade pura, gradativamente, paulatinamente, aquilo vai te levar à bondade pura, entendeu? Então, situar-se no modo da bondade, aquilo vai te legar a uma condição psicofísica mais adequada para desenvolver a devoção, correto? E então, essas preparações são no modo da bondade e por isso podem ser oferecidas à personalidade de Deus. Como declarado na Bhagavad Gita 9.26, o Senhor só aceita gêneros alimentícios que sejam incluídos entre as frutas, as flores, as folhas e os líquidos, contanto que sejam oferecidos em serviço devocional completo. Então nós devotos não somos apenas vegetarianos. Se a gente fosse colocar um termo mais correto, nós seremos praçadianos, né? Porque a gente não apenas come um alimento vegano, vegetariano, a gente come apenas um alimento que é oferecido a Deus em primeiro lugar. Porque tudo bem, é muito importante ser vegano e vegetariano, é necessário, eu diria, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista político, moral, ecológico, etc, etc. A gente pode abordar tudo isso em outra oportunidade, mas é importante oferecer o alimento a Krishna, porque isso vai desenvolver a nossa gratidão, não vai fazer com que desenvolvamos desdobramentos kármicos nesse mundo, e vai fazer com que voltemos para casa. Então, por isso, essa importância é muito grande, né? O serviço devocional é o único critério para um oferecimento fidedigno ao Senhor. O Senhor garante que come realmente estes alimentos oferecidos pelos devotos. Mas Krishna é tão bacana, Krishna é tão amoroso, Krishna é tão compassivo, que ele come tudo, mas ele deixa tudo para a gente. Olha só Deus consegue isso, né? Comer tudo e deixar tudo para a gente. Né? É mais uma vez o aspecto paradoxal de Deus, né? Ele come tudo, ele espiritualiza aquele alimento e ele deixa tudo para a gente. E ele come aquilo nem é porque ele está com fome, porque ele precisa de alguma coisa, como eu falei, né? Ele faz isso para nos beneficiar, porque se ele aceitar aquele alimento, aquilo vai ser espiritualizado e os beneficiados sejamos nós. Ele aceita para que sejamos capazes de desenvolver a perspectiva do amor e da gratidão, porque somos nós que precisamos desenvolver essas qualidades e características, ok? Assim, julgando todos os aspectos, os yados eram pessoas civilizadas e perfeitamente educadas, e o fato deles terem sido amaldiçoados pelos sábios brahmanas só ocorreu pelo desejo do Senhor. Aqui ele vai citar rapidamente essa questão da maldição dos yados, né? Mas é interessante dizer que os yados eram todos devotos de Krishna, eles eram guerreiros poderosíssimos e que jamais poderiam ser derrotados. Eles só poderiam ser derrotados se lutassem consigo mesmos, né? E essa passagem faz parte, obviamente, de todo o escopo dos passatempos de Krishna nesse mundo material, as lilas de Krishna.
E Krishna vem a esse mundo e desempenha esses passatempos justamente para que nós estudemos esses passatempos, reflitamos sobre eles e a partir dessa reflexão sejamos capazes de desenvolver essa devoção e voltemos para casa, né? E essa questão dessa luta dos yados entre si é um passatempo dos passatempos desempenhados aqui por Krishna também, entendeu? E tinham exatamente a intenção de fazer com que eles, que já tinham desempenhado todas as questões necessárias nesse mundo, porque diz que Krishna nunca vem sozinho, ele vem com todo o seu séquito, como se fosse um grande filme, uma grande peça de teatro, onde tem diversos personagens e Krishna é o protagonista, digamos assim. Mas a peça acabou, o filme encerrou, já está tendo que passar os créditos, entendeu? E essas pessoas têm que voltar para casa, que é o mundo espiritual, ou melhor, na verdade elas têm que desempenhar esses passatempos em outros planetas, dos infinitos universos, porque Krishna, quando os passatempos de Krishna se encerram em um planeta, ele desempenha em outro, exatamente porque ele é supremamente compassivo e quer desempenhar os passatempos nos planetas, justamente para que as pessoas tenham contato com tudo aquilo e através desse contato desenvolvam a devoção. Então já está rolando os créditos já, eles têm que fazer outra coisa agora. Então tem esse acontecimento dessa luta entre si, mas tudo já havia sido acordado, há um enredo, há um script, digamos assim. E como eles não podiam ser derrotados somente por si mesmos, eles então lutam entre si e eles então abandonam seus corpos materiais e voltam para o mundo espiritual para desempenhar outros passatempos, né? Todo o incidente foi uma advertência a todos os interessados, e aí também tem esse outro aspecto didático, de que ninguém deve se comportar frivolamente com brahmanas e vaishnavas, né? Porque é uma passagem que os yados têm uma postura desrespeitosa, digamos assim, são amaldiçoados e aquilo tem essa consequência. Mas, como eu disse, os passatempos têm um aspecto didático. E qual que era o aspecto didático? Os yados jamais, por si só, teriam um comportamento desrespeitoso para com os brahmanas, porque eles são devotos. Mas é uma lila, um passatempo. E como toda lila, como todo passatempo, como todo filme, alguém tem que interpretar o papel de um vilão, um papel que não é tão bem aceito, digamos assim. E a pretensão qual era? Legar à sociedade humana o ensinamento de que os brahmanas, a classe bramânica, deve ser respeitada, deve ser exaltada, porque traz o conhecimento último da transcendência para toda a sociedade. Então, consequentemente, ofensas não devem ser cometidas a eles. Claro, ofensas não podem ser cometidas a ninguém, a nenhum ser vivo. Devemos ter uma perspectiva sempre de acolhimento, respeito, compaixão com todas as entidades vivas. Mas os brahmanas são especialmente citados por conta dessa característica especial de nos legar esse conhecimento. Então esse passatempo também ocorreu e os yados acabam por cometer essa ofensa também com essa intenção de nos passar esse conhecimento de forma didática, entendeu? Mas isso já havia um enredo acordado antes. Olha, por favor, façam esse papel, tenham essa atitude, porque a gente precisa ensinar tal coisa para o pessoal. Combinado? Combinado. Então eles vêm aqui e desempenham isso. Então, as lilas também têm esse aspecto também, tá? Que são aspectos, digamos assim, de um enredo, como se fosse um filme que é desempenhado aqui e que tem a pretensão de nos legar algum ensinamento. Ok? Bem, então esses foram os aspectos que Prabhupada abordou nesse verso. Esse capítulo se encerra com esse verso. A partir de amanhã será o capítulo 4, intitulado Vidura aproxima-se de Maitreya, e é belíssimo esse capítulo, porque Vidura, como vocês sabem, é o tio dos Pandavas, né? E que protege os Pandavas de todos os atentados que eles sofreram por Duryodhana, né? E seus irmãos. Ele encontra com Maitreya, que é um devoto puro, e Vidura nesse momento está em peregrinação, porque ele é ofendido por Duryodhana, então ele sai de Hastinapura, ele deixa a dinastia Kuru, ele vai peregrinar, porque ele também é um devoto puro, e ele vai ser orientado por Maitreya, que é um grande devoto,
e isso vai ser abordado nos próximos capítulos, então não percam. E se alguém tiver alguma dúvida,